que Jesus nos envolva em sua paz. Em Mateus 16, 27, está anotado que o Filho do Homem virá na glória do Pai para julgamento final e recompensa, retribuindo a cada um segundo as suas obras. Daí podemos entender que se a prova é justa, o prêmio é justo. Assim, a tônica dessa exortação é a justiça. E a quarta obra da codificação espírita, que tem por título O Céu e o Inferno, nos traz o verdadeiro sentido da justiça, que é a cada um segundo as suas obras. O senhor Jorge Godinho Barreto Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira, é nosso convidado para falar sobre o assunto. Olá, Godinho, que bom poder estar com você, que sempre nos traz reflexões tão importantes. Obrigado. Nós estamos comemorando 160 anos de lançamento da quarta obra da codificação, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O que essa obra nos trouxe? Qual é o seu fundamento? Esta obra é um desdobramento da quarta parte de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. É um tratado que Kardec faz. Ele faz um exame de todas as doutrinas sobre a passagem da dimensão material para a dimensão espiritual. E vem nos trazer a lume todas estas informações que as diversas doutrinas nos traz. Nos fala sobre a ideia de fé, de céu, de inferno, de purgatório, de limbo, todos estes condicionamentos que ao longo dos séculos a humanidade veio tomando conhecimento. E neste exame comparativo que ele faz, ele vem nos trazer à lume não só estas doutrinas, as suas visões, mas, sobretudo, a visão que o Cristo nos trouxe, conforme você bem falou no início, né? Que a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras, e a interpretação que a doutrina espírita faz sobre estas questões da passagem da vida material para a vida espiritual. Ele dividiu a obra em duas partes, né? Na primeira, vamos dizer assim, a parte doutrinária, onde ele traz todos esses exames comparativos, mas na parte segunda ele traz inúmeros exemplos daqueles que já haviam antecedido a pátria espiritual e que voltaram para dizer as condições em que se encontravam. Sejam aqueles que estão em situações felizes, criminosos, suicidas, né, arrependidos. E é uma obra que nos trata de um ponto muito importante, ao meu ver, porque ela nos fala do nosso futuro imediato. Todos nós, quando pensamos em futuro, caímos nesta reflexão. Porque o futuro de todos nós é justamente, um determinado momento, passarmos da dimensão material para a dimensão espiritual, que nós denominamos morte. E que esta obra vem elucidar com muita clareza a parte doutrinária, mas, ao mesmo tempo, vem trazer experiências vividas, exemplos daqueles que antecederam a parte espiritual e vieram trazer os seus relatos. Certo. Você gostaria de citar algum exemplo que está nessa segunda parte, Godinho? Algum exemplo assim interessante? Tem vários exemplos. Eu me recordo de de Joseph Maître.
Joseph Maitreyi, ele estava numa encarnação em que ele nasceu numa família de classe média e que lhe dava condições para que ele, naquela existência, não tivesse dificuldades. Ou seja, em termos financeiros, ele viveria sem nenhum problema. Os seus pais o conduziram para o trabalho na indústria. E ele assim começou. Só que, aos 20 anos, ele ficou cego. E ele veio desencarnar aos 50 anos. Só que 10 anos antes, aos 40, ele ficou surdo. Se a cegueira já é um desafio grande, ser cego e surdo só restava para ele o tato, que era a forma dele perceber. Era um jovem inteligente, ele jamais reclamou desta situação, aceitou com muita resignação, foi muito bem educado, e ele passou a existência com estas duas experiências de forma que nós podemos dizer assim, obediente e resignado. Quando ele passou ao plano espiritual, um amigo dele, na Sociedade Espírita de Paris, o evocou para que ele pudesse dizer alguma coisa a respeito, já que ele teve uma existência com experiências que nem todo mundo teria o mesmo comportamento. E ele, então, vem, agradece, e ele, então, passa a contar a realidade. Ele diz que 100 anos antes, porque esse relato é do ano de 1800, se eu não me engano, 56. E 100 anos antes, ele havia tido uma existência onde ele tinha condições financeiras, só que ele vivia muito o gozo material, o hedonismo. Então, toda a sua riqueza era para que ele pudesse usufruir isso. Os exageros que ele praticou naquela existência levou a uma debilidade física e ele veio ficar cego naquela existência. Ele ficou cego e, naquele momento, ele não aceitou a cegueira. Ele procurou todos os recursos que a medicina estava à disposição e, quando ele não encontrou a cura, ele tomou a deliberação. Mas antes, ele abjurou a Deus, porque ele dizia, se Deus não existe, se Deus deve ser mau, porque como é que deixa uma pessoa passar por uma circunstância como esta? E tudo ele levava justamente para a divindade, como se a culpa dele estar passando por aquela condição fosse a vontade do Pai. E aí ele toma uma deliberação porque não encontrou recursos na medicina para a sua cura e ele se suicida. No plano espiritual, quando ele chegou, ele tomou rapidamente consciência de que ele já tinha desencarnado, que era um espírito, mas só que era um espírito cego, no plano espiritual. E ele passou por muito sofrimento, por muitas dores. Ele era muito inteligente. E nas suas reflexões, depois de passar por muito sofrimento, ele chegou à conclusão de que havia uma força superior que fazia, que o subjugava a passar por aquela circunstância. E ele chegou à conclusão de que, olha, se existe uma força que me coloca nessa posição, essa força pode me libertar. Quando ele pensou assim, ele ouviu uma voz que falou para ele que dependia apenas dele. Então, naquele momento, ele solicita que lhe dissesse o que ele teria que fazer para que ele pudesse sair daquela condição. E assim, a espiritualidade fez com que chegasse até ele luzes, espíritos luminosos,
alguns que estavam na mesma condição que ele, no sentido de estar pisando ao solo. Outros volitavam, que ele achava que era anjo, e o desejo dele era de segui-los. Mas ele era impulsionado por uma força que ele não saía do lugar. Ele não tinha condições. E aí os benfeitores diz para ele, se ele desejasse sair daquela condição, que aquelas luzes que ali estavam chegando até ele, foi justamente o Pai misericordioso e bom que ele havia abjurado. E que, diante das reflexões dele, atendeu ao seu pedido e ali chegaram. E nesta conversa diz para ele de que ele precisaria ter o arrependimento sincero. Porque ele teve um arrependimento, mas o arrependimento foi forçado mais pela dor, pelo sofrimento que ele passou. Mas se ele desejasse, ele teria uma nova oportunidade. E nesta nova oportunidade seria um pouco mais difícil do que a primeira. Ele aceitou e assim ele veio nascer, tendo a cegueira, como falei, e a surdez, mas desta feita ele já estava com uma fé inata. Daí a sua resignação, né, para que ele pudesse passar por essa expiação da maneira como ele passou. Então ele, neste instante, se sentia liberto e já num patamar de conhecimento, de certeza de que a cada um é dado. A justiça divina dá a cada um segundo as suas obras. E retorna exitosos, com certeza, Exatamente. né? No capítulo 7, quando trata das penas futuras segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Código Penal da vida futura, né? Que está em 33 itens. Como que é esse código? O que você poderia nos resumir sobre ele? Esse código, ele vem, eu diria assim, desdobrar essa síntese que Jesus trouxe, que Mateus registrou e que a doutrina espírita vem explicar. O venerando Dr. Bezerra nos diz que o Evangelho ele nos traz as verdades e que o Espiritismo vem interpretá-las. Então, esta verdade, que é a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras, estes 33 itens, que nós podemos chamar de artigos ou código, que queira denominar, ele veio justamente nos explicar. E neste capítulo 7, nós verificamos de que, para que nós possamos, diante dos equívocos que nós cometemos, por estarmos afastados da lei divina, que é a lei de amor, naturalmente a nossa livre determinação individual, que é o nosso livre-arbítrio, nos leva a fazer escolhas de maneira livre. E, naturalmente, as consequências dessas escolhas nós somos obrigados a colhê-las, ou seja, a vivenciá-las. E quando nós estamos afastados da lei, a lei nos diz de que nós temos que, no primeiro passo, arrepender sinceramente, que foi o caso que nós acabamos de falar, né, de Joseph Meta, onde ele teve um arrependimento, mas não foi sincero, foi um arrependimento forçado por uma circunstância de dor, não é? Onde ele fez uma reflexão mais profunda. Foi preciso que ele tivesse uma nova experiência. Então, no momento que há o arrependimento sincero, que é o primeiro passo para que nós possamos nos quitar perante a lei, vem a oportunidade que o Pai nos oferece, que é a expiação. E que nós, neste momento, passamos por uma existência onde nós vamos expiar, ou seja, nós vamos passar diante da colheita daquilo que nós mesmos plantamos. E a partir deste momento, se nós fizermos uma boa colheita, nós estamos prontos para reparar, que é o próximo passo. Quando nós vamos esquecer de nós mesmos, vamos cuidar mais do próximo, né? Usar mais a alteridade,
para que nós possamos, desta forma, nos quitarmos. Ou seja, quando nós repararmos, aí sim nós nos quitamos perante a lei. O que acontece muitas das vezes é que a oportunidade que é nos concedida para a expiação, nós, diante daquela colheita, nós adquirimos mais, pelas livres escolhas, mais débitos perante a lei divina. E aí não quitamos aquela que nós tínhamos que quitar e acumulamos mais. E daí esse processo de vir e de ir da existência, que é a reencarnação, conforme os espíritos explicam que o objetivo da reencarnação é justamente a expiação. É você repetir aquilo que você não aprendeu. Então o código, ele vem nos trazer uma explicitação deste processo, né? Como é que ele se dá, para que nós possamos assim ter a consciência e também a responsabilidade perante os nossos atos e aprendermos a saber fazer escolhas melhores. E essas escolhas melhores são aquelas quando nós escolhemos praticar o bem. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais, a cada um segundo as suas obras, né? Porque nós concluímos que o que define o nosso futuro são as obras, né? E o que são as nossas obras para Deus? Para Deus, o desejo dele é que toda criatura pratique o bem. Então, no dia que todos nós praticarmos o bem, Deus estará alegres e satisfeitos conosco. E nós estaremos evoluindo a ponto de chegarmos a sermos espíritos crísticos, como foi Jesus. Não dependermos mais da matéria para que nós possamos utilizá-la. E, para isto, é um longo período. Nós ainda estamos muito longe deste momento. Mas, como o Pai não violenta a consciência, ele aguarda pacientemente com as oportunidades que ele nos concede, para que nós possamos ir praticando o bem a cada etapa que nós vamos nos conscientizando e, de maneira responsável, nos alinhando mais com a lei divina, que é a lei de amor. Por isto que o espírito Lázaro, ele no Evangelho segundo o Espiritismo, ao se referir à lei de amor, ele vem dizer que esta lei resume a doutrina de Jesus toda inteira. E que o sentimento são os instintos em excelência. E que o amor é o instinto elevado ao desenvolvimento que nós vamos tendo ao longo dos períodos existenciais até chegar a este ponto de podermos praticar o bem. Mas ele vem dizer que no início nós temos instintos avançados e corrompidos, nós temos sensações, instruídos e depurados é que nós temos sentimento. E de que o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não esse amor vulgar que nós conhecemos, exercitamos pela nossa imperfeição, que é o amor egoísta, o amor posse, né? O amor que nós, voltado ainda muito mais próximo para o egocentrismo do que o verdadeiro amor, que é este que Jesus tem por ser um espírito instruído e depurado. Então, nós passamos por estas circunstâncias crescendo até o ponto que nós deixaremos de estar afastados da lei. Porque quando diz que nós avançamos de forma corrompida, quer dizer, avançamos fora da lei, né, afastados dela. E toda vez que nós nos afastamos da lei, nós estamos criando uma consequência, por uma livre escolha, de um determinismo que é dor e sofrimento. Porque quando nós praticamos o bem, o resultado é sempre exitoso, é o bem que nos dá satisfação. E isso vai acontecendo à proporção que nós vamos nos alinhando com a lei divina, que é a lei de amor. Se nós considerarmos
que mais importante do que crer é o fazer, qual a importância da fé nesse contexto evolutivo nosso? Olha, essa questão é muito boa nós refletirmos, porque muitas das vezes nós pensamos que fé é crença, e a fé não é crença. A fé, desde a sua origem, vem de fidelidade. A fé porque nós temos dois tipos de fé. Tem a fé humana, tem a fé divina. A fé humana, ela é tíbia, ela é duvidosa, nós não temos uma certeza. E a gente fica num momento que a gente acredita numa coisa, tem fé, mas de repente aquilo que nós colocamos como sendo um ponto de referência é tão imperfeito quanto, e de repente a gente desilude. Agora, a fé divina, não. A fé divina é a divina certeza, a divina clareza da certeza. Então, na hora que eu tenho essa divina clareza da certeza, e a certeza são as verdades que Jesus nos trouxe, que são leis divinas, imutáveis, perenes, que ela permanece por todo e sempre, quando nós adquirimos essa divina clareza, aí a fé, ela é inquebrantável. Nós vencemos todos os obstáculos porque nós temos essa certeza, nós temos a clareza dela. E isso nos dá o quê? Nos dá esperança, nos dá força, nos dá resistência, para que nós possamos, assim, vencer esses obstáculos que se apresentam e, para muitos daqueles que só têm a fé humana, passa a ser uma coisa intransponível. Mas para aqueles que têm a fé divina, que é justamente a fidelidade a estas leis, e não é crença, é uma clareza de algo que tem uma certeza, a gente vence. E a gente observa que os primeiros cristãos, os apóstolos, eles tinham essa divina clareza da certeza de um reino que não era desse mundo. Por isso que eles tiveram um comportamento que veio mudar a humanidade, dando as suas vidas em holocausto por uma fé que era essa clareza da certeza de que teriam no plano espiritual um reino que os aguardava. A fé, então, ela é impulsionadora, né? E a doutrina espírita define Jesus como modelo e guia da humanidade, não é? O que isso significa, Godinho? Na Terra jamais tivemos ou teremos um espírito instruído e depurado como Jesus. Ele é tão grande que assim não coube na história. A gente mesmo coloca e diz que é antes dele, depois dele, ele fica como referência. Então, ele é guia e é modelo porque é um exemplo inigualável de evangelhos de feitos. O seu testemunho é inigualável. João registra que ele mesmo fala, no momento da última ceia, de que as palavras não eram deles, as palavras eram do Pai, que ele tinha ouvido do Pai e tinha passado para os seus apóstolos. O que é dele é o testemunho. São estes evangelhos inigualáveis de feitos que ele nos trouxe. Então ele é guia e é modelo, porque hoje nós já sabemos que, além disto, ele é o governador espiritual do nosso planeta, quiçá de outros, porque numa condição desta, o espírito naturalmente tem possibilidade também de ser governadores de outros orbes do Pai, né? Porque esses espíritos crísticos, os seus pensamentos, como ele mesmo disse, ele e o Pai é um, não é? Somos um, quer dizer que o pensamento dele e do Pai é o mesmo. Então ele, quando utiliza o seu pensamento, todo ele é sedimentado nestas leis divinas, que ele sabe perfeitamente manipulá-las para fazer o bem, trazer o benefício aos seus irmãos e à humanidade. Então, por isso que ele é responsável pela humanidade da Terra.
Por isso que ele é guia, porque ele nos indicou o rumo a seguir. É um farol que nos leva a um porto seguro. Ele é modelo porque tudo que ele fez é modelo. E quando nós tivermos dúvida, se recorrermos a ele, nós vamos encontrar nele isto. É importante que nós conheçamos Jesus. Nós, espíritas, conhecemos o ensino moral de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para você conhecer uma personalidade, você tem que conhecer a sua biografia. Você tem que debruçar sobre o Novo Testamento para entender Jesus, a sua personalidade. É como diz Kardec, na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos encontrar nos evangelhos os atos normais da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja utilizou para justificar os seus dogmas e o ensino moral. Ele sabiamente escolheu o ensino moral, porque este ninguém questiona. É algo que vai nos fazer, nos impulsiona ao progresso, a fazermos regenerações na nossa intimidade, nas coisas que nós precisamos mudar. E hoje, conhecendo o ensino moral de Jesus, com aquilo que a doutrina espírita nos traz, interpretando o seu evangelho, nós podemos estudar o Novo Testamento sem questionar milagres, porque nós já sabemos que não existe, não é? A presciência de Jesus, porque nós já entendemos isto, e o ensino moral que nós já conhecemos. E a partir daí, a personalidade de Jesus, a gente vai se sentir mais próximo dele. Quando ele fala no Sermão da Montanha, a gente se sente na própria multidão, quando ele está trazendo os seus ensinos, e com isto nós vamos entendendo essa questão do guia e modelo que ele é para todos nós. Godinho, a nossa profunda gratidão pela sua participação nesse programa. Que Jesus o ampare sempre. Muito obrigado. Da mesma forma, agradecemos a todos vocês pela companhia. Nós desejamos a todos muita paz.